Olá, eu sou Roberto. Bem-vindo ao curso de Enem, Geografia. Esse curso tem o objetivo de preparar o aluno para realizar a prova de Geografia do Enem com muito mais confiança. Apresenta um conteúdo selecionado especialmente para familiarizá-lo com a forma e a linguagem presentes no exame, aumentando assim a capacidade de entender e resolver as questões. O curso aborda as transformações do espaço geográfico e suas relações com o homem e o meio natural. Nessa aula você irá estudar sobre as formações vegetais mais importantes do mundo e os principais biomas do Brasil. Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso preparatório de Geografia para o Enem. Animado para dar prosseguimento ao nosso estudo? Já estamos caminhando para o final do curso. Você já aprendeu diversas coisas, não é mesmo? Não se esqueça de que, para que o seu aprendizado tenha qualidade, é indispensável que você tenha empenho e dedicação no estudo do conteúdo que vemos nas aulas. Então, vamos relembrar o que vimos na aula passada, pois o conteúdo aprendido é muito importante para dar continuidade ao nosso estudo. Na aula anterior, você conheceu os principais fenômenos atmosféricos estudados pela meteorologia: nuvem, chuva, neve, granizo e geada, vento e massas de ar. Você também estudou sobre os fenômenos climáticos, como El Niño, o Laninha e os furacões. Além disso, aprendeu sobre as características dos tipos de climas que existem no mundo. Por fim, você viu que os principais climas do Brasil são o equatorial, o tropical, o semiárido, o tropical de altitude, o tropical atlântico e o subtropical. Com o conteúdo estudado na aula anterior relembrado, podemos dar seguimento à nossa aula e começar a aprender assuntos novos. Você ainda está estudando sobre a geografia física, lembra-se? Pois bem, na aula de hoje, vamos conhecer outro tema dessa área, a vegetação. A partir de agora, vamos conhecer os principais tipos de formação vegetal do planeta Terra. As formações vegetais são combinações específicas de vegetais que se desenvolvem conforme o tipo de clima, relevo e solo do local onde se encontram. O clima possui a influência de maior importância, pois há uma relação entre a formação vegetal e a região climática característica. Por isso, o estudo da aula passada é tão importante para darmos sequência ao nosso aprendizado. As formações vegetais realizam muitas funções essenciais no meio ambiente. Vamos ver quais são elas. Protegem o solo, reduzindo os efeitos do escoamento superficial. As formações vegetais também auxiliam na manutenção do equilíbrio ecológico. Além disso, protegem as faunas silvestres, proporcionando a preservação de espécies. Também auxiliam na manutenção dos ecossistemas e dos recursos hídricos. Nesse estudo, também é importante que você entenda a definição de bioma. De acordo com o IBGE, bioma é o conjunto de vida vegetal e animal estabelecido pelo agrupamento de tipos de vegetação próximos e identificáveis, em nível regional. Com condições geoclimáticas semelhantes e história de mudanças compartilhada, resultando em uma diversidade biológica específica. Atenção, vamos ver um ponto importante a ser ressaltado para o seu estudo desse tema. Fique ligado, biodiversidade é a variedade de organismos vivos de todos os tipos, abrangendo a diversidade de espécies e a diversidade entre indivíduos de uma mesma espécie. Observe esse mapa em nossa imagem. Repare que ele representa o nível de biodiversidade no mundo. Quanto mais próxima da cor verde escuro,
maior será a biodiversidade dessa região. Lembre-se de que a maior diversidade de plantas e animais encontra-se na região equatorial do globo, pois é o local com maiores temperaturas e índices de chuva. Já nas regiões mais próximas aos polos ocorre a menor diversidade de espécies, uma vez que essa área apresenta as menores temperaturas e índices de chuva. Antes de prosseguirmos com a aula, vamos fixar o conteúdo estudado até aqui. Escolha qual a palavra correta para completar a frase apresentada a seguir. As formações vegetais se desenvolvem conforme o tipo, relevo e solo do local onde se encontram, animal, clima, bioma. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. É isso mesmo, você acertou. Foi exatamente isso que aprendemos. Então, podemos voltar às explicações. Agora que já entendemos o que são as formações vegetais, vamos conhecer os principais tipos de vegetação no mundo. Deserto. Esse tipo de formação vegetal apresenta localização bastante diversa e se caracteriza pelo solo pedregoso, cheio de dunas. Nos desertos, o solo é muito árido, a vegetação é esparsa e de poucas espécies. As plantas que se adaptam ao deserto geralmente apresentam um ciclo de vida curto. Durante o período favorável, ou seja, chuvoso, germinam sementes, crescem, florescem, frutificam, dispersam sementes e morrem. Como as regiões áridas possuem índices pluviométricos abaixo dos 250 milímetros ao ano, algumas plantas são adaptadas à ausência de chuvas, como os cactos, que armazenam água. Nos desertos frios, localizados em altas latitudes, como o da Patagônia, no sul da América do Sul, as temperaturas variam pouco ao longo do dia. Já nos desertos quentes, encontrados em regiões tropicais como o do Atacama, no Chile, o da Austrália e o do Saara, há grande variação de temperatura durante o dia, despencando de mais de 40 graus Celsius no decorrer do dia, para números abaixo de zero à noite. Vegetação de montanha. Esse tipo de vegetação é rasteira, composta somente de ervas e arbustos, que com dificuldades conseguem sobreviver ao frio do clima montanhoso. A vegetação de montanha pode ser encontrada nas montanhas rochosas, que cobrem parte do México e do oeste dos Estados Unidos e do Canadá. Também há ocorrências em outras regiões do mundo, como as encostas das montanhas dos Andes, na América do Sul, dos Alpes, na Europa, e do Himalaia, na Ásia. Floresta de coníferas ou floresta boreal. É composta por uma floresta homogênea de pinheiros e abetos, com folhas em formato de agulha, acicufoliadas, que não acumulam neve durante o longo inverno. No solo, pouca vegetação rasteira, alguns líquens, musgos e arbustos. O clima dessas florestas também é muito frio. A floresta de coníferas serve de matéria-prima para importantes indústrias de madeira, de papel e celulose. Essa formação cobre parte do Canadá, norte da Europa, onde também é chamada de taiga, e da Ásia. Tundra. Esse tipo de vegetação é encontrado em uma das regiões mais frias do mundo, a do clima subpolar. É típica das altas latitudes,
passando da área paralela ao Círculo Polar Ártico, pelo extremo norte do Canadá e do Alasca, até chegar ao norte da Rússia. É composta por musgos e algumas espécies herbáceas, que aparecem no solo apenas nos poucos meses de degelo, quando o verão eleva a temperatura para 4 graus Celsius, em média. No restante do ano, o solo fica coberto de neve. Estepe, campos, pampas, pradaria. Característica de regiões de clima temperado continental. A estepe é uma formação vegetal pobre, sem árvores, constituída basicamente de gramíneas, que se estende em áreas planas. Dependendo da área onde se localiza, recebe um nome diferente. Campos, no Brasil, pampas, na Argentina, pradaria, nos Estados Unidos e Canadá, e estepes, na Rússia. Essa formação vegetal também é encontrada na África e em trechos da Austrália. Floresta temperada. Todos os países do leste asiático possuem o mesmo tipo de formação vegetal, a floresta temperada. Característica das latitudes médias, também aparece no leste dos Estados Unidos, na Europa e no sudeste da Austrália e Nova Zelândia. A floresta temperada é composta por árvores decíduas, chamadas de caducas, isto é, que perdem as folhas no inverno para suportar as baixas temperaturas. As poucas espécies de árvores como carvalhos, bordos e faias são espaçadas e o solo é recoberto por gramíneas. No entanto, grande parte da floresta temperada já foi devastada. Na Europa, por exemplo, de 70% a 80% da cobertura original já foi perdida, e na China, de 80% a 90%. Floresta tropical. Esse tipo de vegetação é bastante comum na Amazônia, típica de baixas latitudes, de regiões quentes e úmidas. Na floresta tropical, as plantas apresentam folhas largas, latifoliadas, que absorvem mais energia solar e são perenes, ou seja, não caem no inverno. O solo é coberto por humus, composto pela decomposição de galhos, troncos e folhas. Além do Sudeste Asiático, essas formações vegetais cobrem grande parte da América do Sul, da América Central, da zona equatorial da África e do subcontinente indiano. Por apresentar uma mata fechada, a densa floresta tropical serviu de esconderijo na Guerra do Vietnã. Vegetação mediterrânea. Presente nas regiões próximas ao mar Mediterrâneo, como o litoral da Espanha, Itália, Grécia e França, essa vegetação apresenta verão quente e seco. É composta por espécies adaptadas a períodos secos, como os garrigues, o maque, que são arbustos, moitas e árvores pequenas, como oliveiras, e o chaparral, parecido com um maque, mas menos denso. A vegetação mediterrânea também é encontrada na Califórnia, nos Estados Unidos, na Austrália e na África do Sul. Savana, cerrado. São formações vegetais que apresentam raízes profundas, folhas grossas e troncos retorcidos. No Brasil, as savanas correspondem ao cerrado. Nessa formação presente em áreas de baixas latitudes, as plantas são rasteiras e há pequenas árvores distribuídas de forma espalhada. Nas regiões mais secas, predomina a vegetação espinhosa. A savana é o habitat natural dos animais de grande porte da África. Atente-se para mais um conhecimento que deve ser destacado no seu aprendizado.
Fique ligado. Os ecossistemas resultam das relações entre os fatores físicos do meio ambiente, como o solo e a água, e os seres vivos que o habitam. Uma floresta, um rio, um lago ou um simples jardim são exemplos de ecossistemas. Eles se misturam e interagem. O termo habitat se refere a um ecossistema que oferece condições especialmente favoráveis à sobrevivência, ao desenvolvimento e à reprodução de determinada espécie. Um ecossistema abriga diversos habitats, cada um específico, de determinadas espécies animais ou vegetais. Conseguiu entender as explicações? Vamos conferir com mais um teste. Leia as afirmações abaixo e identifique se elas são verdadeiras V ou falsas F. O deserto é caracterizado pelo solo pedregoso, cheio de dunas. A floresta de coníferas é encontrada em uma das regiões mais frias do mundo, a do clima subpolar. Todos os países do leste asiático possuem o mesmo tipo de formação vegetal, o estepe. A vegetação mediterrânea está presente nas regiões próximas ao mar Mediterrâneo. A savana é o habitat natural dos animais de grande porte da América do Norte. Muito bem, você realmente está prestando bastante atenção na aula. Respondido o exercício, podemos partir para mais um conteúdo. Após conhecermos as principais formações vegetais do mundo, vamos conhecer os biomas brasileiros mais importantes. O Brasil é o país com a maior biodiversidade do planeta. Para você ter uma ideia, de cada 5 espécies de animais e vegetais conhecidas no mundo, uma encontra-se no Brasil. O país também apresenta a maior diversidade de primatas anfíbios e insetos. Contudo, o Brasil tem sofrido danos aos seus ambientes naturais, em função de males atuais como a urbanização descontrolada e a poluição. Então, vamos conhecer os 6 grandes biomas do Brasil e as ameaças que pairam sobre essa riqueza ambiental. Amazônia. Com 4,2 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente a aproximadamente 49% do território brasileiro, o bioma da Amazônia é o maior do país. A paisagem é denominada pela floresta amazônica e pela bacia amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo, que você já conhece. Essa floresta possui vegetação de folhas largas, típicas de regiões de clima equatorial, quente e úmido. Apresenta 3 tipos de mata: de igapó, parte do solo inundado, de várzea, periodicamente inundada, e de terra firme, nas porções mais altas do relevo, livres de inundação. Entretanto, a Amazônia não é uma região homogênea de floresta tropical. O bioma também compreende áreas de campos abertos e manchas de cerrado. As espécies que habitam a região, desde plantas até aves e mamíferos, representam aproximadamente 20% do total de espécies conhecidas no mundo. No entanto, nas últimas décadas, toda essa riqueza tem sofrido diante da intensidade da agropecuária, da mineração e da extração de madeira. A exploração brutal dos recursos naturais já comprometeu mais de 13% do bioma amazônico. Caatinga. O bioma limita-se apenas ao território brasileiro, o que significa que sua biodiversidade é única em todo o mundo.
Com cerca de 844 mil quilômetros quadrados, a Caatinga representa aproximadamente 10% do território do Brasil. A Caatinga abrange inteiramente os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e parte do norte de Minas Gerais. Ainda que o clima seja semiárido, a Caatinga é composta por ilhas de umidade, de solo extremamente fértil, distribuídas espaçadamente. Esse bioma apresenta em torno de 1,2 mil espécies de plantas. 360 delas são endêmicas, isto é, que não ocorrem em nenhum outro lugar do mundo, e outras tantas de mamíferos, aves, répteis e anfíbios. As plantas da Caatinga são xerófilas, ou seja, adaptadas ao clima seco e a pouca água. Algumas plantas armazenam água, outras possuem raízes superficiais para captar o máximo das chuvas. Existem também as plantas que apresentam recursos para reduzir a transpiração, como espinhos e poucas folhas. A vegetação é composta por 3 estratos: o arbóreo, com árvores de 8 a 12 metros, o arbustivo, com a vegetação de 2 a 5 metros, e o herbáceo, abaixo de 2 metros. As maiores dificuldades sofridas por essa região são a salinização do solo e a desertificação de grandes extensões. Calcula-se que ao longo dos últimos 15 anos do século passado, 40 mil quilômetros quadrados desse bioma tenham se tornado deserto. Algumas das causas disso são a exploração da vegetação para a produção de lenha e carvão e a contaminação do solo por agrotóxicos. Além disso, o uso de métodos de irrigação impróprios para o tipo de solo da Caatinga, que é raso e sujeito a grande índice de evaporação, contribui para os problemas. Estima-se que aproximadamente 50% do bioma já tenha sofrido algum tipo de degradação e que 20% esteja totalmente degradado. Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, ocupando uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente a aproximadamente 24% do território nacional. Abrange todos os estados da região centro-oeste, além do sul do Pará e Maranhão, interior do Tocantins, oeste da Bahia e Minas Gerais, e norte de São Paulo. Localiza-se em uma área em que predomina o clima tropical, apresentando 2 estações bem definidas, uma chuvosa entre outubro e abril e outra seca entre maio e setembro. Possui em torno de 10 mil espécies vegetais, sendo 44% delas endêmicas, isto é, que não ocorrem em nenhum outro lugar do mundo, como já aprendemos. A fauna também é riquíssima, com centenas de espécies de mamíferos, aves, répteis e anfíbios. A vegetação do cerrado é caracterizada pela presença de pequenos arbustos e árvores retorcidas, com casca grossa. Esse bioma também apresenta gramíneas e o cerradão, que é um tipo mais denso de cerrado, que abriga formações típicas de florestas esparsas, espalhados entre arbustos. Contudo, o cerrado é uma das regiões mais ameaçadas do mundo. É considerado pelos ambientalistas um dos 34 biomas do globo que exigem atenção especial de preservação, os chamados hotspots. Juntamente com a Mata Atlântica e a Mata de Araucárias, o Cerrado é o bioma brasileiro que mais sofreu transformações com a ocupação humana. Do total de sua área, 60% é destinada à pecuária e 6% à monocultura intensiva de grãos, como a soja.
A agropecuária elevou a degradação de uma terra já ferida com garimpo, a contaminação dos rios por mercúrio, a erosão do solo e o assoreamento dos cursos de água. Calcula-se que mais de 80% do cerrado já não apresente mais a sua cobertura vegetal original. Antes de conhecermos os outros 3 biomas brasileiros, vamos analisar seu progresso. Escolha se a afirmação exibida a seguir é verdadeira ou falsa. A Amazônia corresponde a aproximadamente 49% do território brasileiro, sendo o maior bioma do país. Verdadeiro? Falso? Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Exatamente, essa afirmação é mesmo verdadeira, como aprendemos há pouco. Agora vamos conhecer os 3 últimos biomas brasileiros. Mata Atlântica. Originalmente, a vegetação da Mata Atlântica ocupava mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, o equivalente a aproximadamente 13% do território brasileiro. Contudo, sobraram apenas somente 91 mil quilômetros quadrados de mata, o que equivale a menos de 7% do tamanho original. Ainda assim, a Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos do mundo em espécies da flora e da fauna, estendendo-se do Piauí ao Rio Grande do Sul. A formação vegetal restante reúne ainda cerca de 20 mil espécies de planta, sendo 8 mil endêmicas, como ipê, quaresmeira, cedro, jequitibá rosa, jacarandá e pau-brasil. Com ampla biodiversidade, apresenta em algumas áreas mais de 450 espécies de árvores em um único hectare. O bioma reúne ainda centenas de espécies de mamíferos, aves, répteis e anfíbios. Da mesma forma que o Cerrado, a Mata Atlântica também é considerada um hotspot, um dos 34 biomas do planeta que exigem preservação mais urgente. É o bioma que mais foi atingido com a urbanização do Brasil. Atualmente, as cidades da região concentram aproximadamente 70% da população brasileira. A Mata das Araucárias é um ecossistema próximo à Mata Atlântica, localizada principalmente na região sul. Sofreu o maior nível de devastação em termos percentuais no Brasil. Restam somente cerca de 2% dos praticamente 100 mil quilômetros quadrados originais. O enorme desmatamento para a expansão das áreas de cultivo e para a produção de papel, celulose e móveis é o responsável por essa situação. Pampa, Campos Sulinos. Esse bioma se estende por 176,5 mil quilômetros quadrados, o que equivale a aproximadamente 2% do território nacional. Trata-se de amplas áreas de campos limpos de solo coberto por gramíneas e pequenos arbustos, onde existem milhares de espécies de plantas, mamíferos e aves, entre outras. Esse tipo de bioma também já foi muito atingido. A ocupação humana acelerada e o emprego de métodos não sustentáveis de cultivo e criação provocaram a formação de areias em algumas áreas. Os pampas também sofrem com a caça predatória e o bombeamento de água dos banhados, que são ecossistemas salgados, com densa vegetação de juncos e aguapés. Atenção! Vamos ver um ponto importante a ser ressaltado para o seu estudo sobre esse bioma. Fique ligado, os campos limpos são empregados como pastagens na região sul. Pantanal.
Localizado na bacia do Rio Paraná, o Pantanal cobre aproximadamente 1,8% do território brasileiro, com cerca de 150 km². É o menor bioma brasileiro, mas também é a maior área alagada de água doce do mundo. Mais de 80% do Pantanal se mantém intacto, favorecendo a proliferação de milhares de espécies conhecidas de plantas, aves, mamíferos, répteis e anfíbios. Esse bioma é considerado uma área de transição entre a Amazônia e o Cerrado, ao norte, e ao Chaco, na bacia do Rio Paraguai, ao sul. Entre os destaques da fauna estão jacaré, veado, serpentes, capivara, papagaio, tucano, tuiuiu, onça, macaco, dentre outros. Essa variedade de ecossistemas com mais de 3.500 espécies de plantas intercala áreas de cerrado e floresta úmida, e também regiões aquáticas e semiaquáticas. Na vegetação, pode-se identificar 3 tipos de regiões: as alagadas, as periodicamente alagadas e as que não sofrem alagamento. Nas áreas alagadas, a vegetação de gramíneas desenvolve-se no inverno e serve de alimento para o gado. Nas regiões periodicamente alagadas, encontram-se vegetação rasteira, arbustos e palmeiras, como o buriti. Já nas áreas que não sofrem alagamento, é predominante o cerrado e espécies arbóreas da floresta tropical. As alterações no bioma Pantanal são lentas, porém vorazes. A devastação agravou-se nos últimos tempos, em função do crescimento das cidades e da ocupação da cabeceira de importantes rios que cortam a região. A navegação nos rios Paraguai e Paraná colocam em risco as delicadas matas ciliares. Contudo, a maior ameaça está na agropecuária, com as queimadas para a renovação das pastagens, a contaminação das águas e do solo por pesticidas e a introdução de espécies exóticas de capim. O turismo desorganizado, além da caça e pesca predatórias, completam os responsáveis pela degradação do Pantanal. Ainda assim, esse bioma é o mais preservado do Brasil. Então, chegou o momento de avaliar seus conhecimentos novamente. Responda a seguinte questão: qual é o menor bioma brasileiro? Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal? Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Excelente! Você compreendeu bem! Antes de finalizarmos a nossa aula, vamos ver mais alguns aspectos importantes sobre a vegetação. Atente-se a eles. Ao lado dos 6 grandes biomas, destaca-se a zona costeira brasileira, como uma região específica que abrange centenas de ecossistemas muito ricos e delicados. Com mais de 8,5 mil km² de extensão, o litoral é marcado por manguezais, praias, recifes e lagunas. Mas a biodiversidade da área litorânea também está em frequente risco, graças à urbanização e suas consequências, como o desmatamento de encostas e contaminação das águas. A especulação imobiliária é a maior causadora da destruição da vegetação original, uma vez que provoca o deslocamento de dunas e o desabamento de morros. Além disso, o fluxo elevado de turistas às cidades litorâneas sobrecarrega os ineficientes sistemas de saneamento e polui os córregos e o mar. Os ecossistemas da zona costeira também são devastados pelos rios, que vêm do interior do país e despejam no litoral os resíduos agrícolas e industriais.
Um dos ambientes mais ameaçados por todos esses problemas são os mangues. Esses ricos ecossistemas com centenas de peixes, crustáceos e plantas funcionam como filtros naturais. Isso porque as raízes parcialmente submersas de suas árvores retêm sedimentos e impurezas, impedindo sua chegada ao mar. Atenção! Vamos ver mais uma dica importante para o seu estudo. Fique ligado! Os ecossistemas podem ser subdivididos em pequenas unidades bióticas, chamadas de comunidades biológicas. As comunidades biológicas são compostas por duas ou mais populações de espécies que interagem e são interdependentes, como o conjunto da flora e fauna de um lago. Por sua vez, as grandes comunidades biológicas do mundo, como a floresta amazônica e a tundra ártica, são chamadas de biomas. Lembre-se de que o bioma refere-se às comunidades ambientais de uma grande região. Como você pôde notar, há muito tempo o desmatamento destrói o Brasil e o mundo. Para você entender a dimensão disso, de um total de 64,2 milhões de quilômetros quadrados de florestas originais no mundo, sobraram somente 15,5 milhões. Só na Europa e na Ásia, praticamente 70% das florestas já viraram cinza. A maior parte das florestas dos países desenvolvidos não existe mais. Já os países em desenvolvimento, como o Brasil, passam por um grave ciclo de desmatamento que está diminuindo cada vez mais a cobertura vegetal. Com mais esse aprendizado, encerramos essa aula. Foram muitos os conhecimentos aprendidos até aqui, não é mesmo? Na aula de hoje, você estudou sobre as formações vegetais, que se desenvolvem conforme o tipo de clima, relevo e solo do local onde se encontram. Conheceu as principais vegetações do mundo, que são deserto, vegetação de montanha, floresta de coníferas ou floresta boreal, tundra, estepe, floresta temperada, floresta tropical, vegetação mediterrânea e savana. Também aprendeu sobre os principais biomas brasileiros, que são Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal. Você ainda estudou sobre as zonas litorâneas e os aspectos da degradação ambiental dos biomas do Brasil. É essencial que você estude e entenda bem todos os temas abordados para que tenha um bom desempenho na prova do Enem. Até a próxima aula! Chegamos assim ao final da aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja a aula ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Finalizar aula para dar sequência ao curso.